O cristão pode ser um torcedor? O governo federal brasileiro gastou bilhões de reais na reforma de vários estádios no Brasil para a realização da 20ª Copa do Mundo aqui neste país. Pão e circo sempre foi uma coisa incentivada e patrocinada durante a história dos reinados e no poder. Nesta quinta-feira, ou seja, neste dia 12 de junho de 2014, o Brasil e mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, telespectadores, vão parar para assistir o início da Copa do Mundo, que será realizada aqui no Brasil, iniciando aqui em São Paulo. Este evento de futebol é o segundo maior evento do planeta. O primeiro são as Olimpíadas. Como que começou o futebol? A história nos informa que há 3.000 e 2.500 anos antes de Cristo, os chineses já praticavam o futebol. Ou seja, quando eles venciam os inimigos, eles pegavam o crânio dos inimigos e saía chutando. Coisa feia, não? Foi muito feio a maneira do início desse tal futebol, não? E a bola era uma caveira. E saía chutando, eles tinham prazer de fazer isso, era uma festa, era uma gazarra. E foi considerado como esporte através da dinastia Xia, em 2197, também na China. Os ingleses, já agora no século XVI, também começaram a prática de futebol. E eles praticavam com grande violência. Era muita violência. Os jogadores ficavam ali todo quebrado, todo ensanguentado depois que terminava as partidas, né? Somente a partir de 1710 que começou a ser considerado o futebol como uma atividade esportiva, ou seja, uma atividade física. E o Charles Miller foi o pai do futebol no Brasil. Em 1894, ele esteve na Inglaterra e trouxe de lá uma bola. E foi este o pai do futebol, o nome da fera chama-se Charles Miller. Foi ele que trouxe os regulamentos do futebol inglês para o Brasil. E a primeira Copa foi criada em 1928 pelo francês Jules Rimet. Jules Rimet, exatamente o nome da taça que se entrega ao vencedor das Copas do Mundo. A primeira Copa foi realizada em 1930, com o vencedor, o Uruguai, primeiro campeão da Copa. A primeira Copa do Brasil foi realizada em 1958, quando o Brasil também foi o campeão dessa Copa. Neste ano de 2014, já estamos na 20ª Copa do Mundo. O Brasil, a seleção brasileira, já está aqui em São Paulo, vai participar desse evento mundial que mexe com o coração, principalmente dos brasileiros, como de todo o mundo. E o futebol é uma das atividades de transmissão de televisão que dá o maior ibope de milhões e milhões que rola de dinheiro, de patrocinação, de empresário, que envolve empresários, envolve muito dinheiro por todos os ângulos do futebol. E existe um interesse muito grande e por parte daqueles que possuem dinheiro, que têm condições financeiras, que têm empresas a patrocinar times de futebol, porque o ibope é grande, o interesse é demais. O Brasil está, nesta Copa, correndo para o Hexa. A taça Gilles Rimet é uma taça que, subliminalmente, ela possui os deuses desse mundo. Vocês sabem que este mundo, ele é projetado e ele tem na sua atividade oculta de crenças ocultas, sempre ligada a deuses. Tudo que este mundo faz, mesmo que seja algo
de grande alegria, como é o futebol, mas sempre existe a parte oculta, a ligação com os deuses. E se você prestar atenção, a taça Gilles Rimet, ela possui subliminalmente vários deuses deste mundo. Os deuses da Grécia, do Egito, Ur dos Caldeus, Osíris, Horus, Lísias, e uma série de deuses ali. É só você prestar atenção. Nós cristãos podemos participar dessa festa tão magnífica, tão espetacular que é a Copa do Mundo? Resposta: podemos participar? Como patriotas que nós somos, como brasileiros que somos, claro que você vai torcer pela seleção brasileira. De uma forma simples. Você pode torcer pela seleção. O que você não pode é você entrar no grupo de participar assim, com bebedeiras, com gritaria, com glutonarias, como fazem as pessoas em comum. As pessoas que participam, que veem e assistem a Copa do Mundo pela televisão, elas enchem a geladeira de cerveja, de bebidas alcoólicas, e começam a beber em cada gol que são feitos pelos jogadores de futebol. As pessoas vão lá e bebem um gole de cerveja, bebem uma latinha, bebem uma garrafa. O cristão não pode entrar nesse ritmo de jeito nenhum. Eu diria, você poderia torcer pela seleção de uma forma simples, de uma forma sem comprometimento, porque essa festa é uma festa pagã. O futebol, as origens, olha só a origem. Eles começaram a chutar caveira lá na China. Eles começaram a chutar caveira, pessoal. E lá na Inglaterra, quando terminavam as partidas de futebol, no primeiro momento, eles ficavam ensanguentados, segundo diz a história, ficavam com a roupa rasgada. É uma coisa que quando você vê na história, você vê que tem algo sombrio, algo terroroso, horroroso na origem dessa festa. Hoje é bonito você ver os jogadores no campo de futebol, tudo colorido, transmitido via satélite para o mundo inteiro. Mas quando você vê as origens, você fica assim um tanto com o pé atrás. Como cidadãos e cidadãs que somos, você pode torcer pela seleção. Você só não pode entrar no ritmo da glutonaria, de comer muito, de beber bebidas alcoólicas, de forma nenhuma. Por que você não pode ser um torcedor como os demais, explosivos, né? Quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo, ficou aquelas pessoas no meio da rua, jogadas, como que entregue a desilusão, querendo outras pessoas, eu quero morrer. Tem pessoas que chegam até a dizer, eu quero morrer. Outras morrem durante o momento, até no momento que se tem a notícia, né? Outras pessoas morrem, porque elas estão ligadas, e aquilo ali tem coisas ocultas ali, pessoal. Tem entrega aos deuses, né? Tem ligação com os deuses, o futebol. Não estou dizendo especialmente a Copa do Mundo, mas o futebol mundial, ele tem ligação com as trevas. Aí você tem que ter cuidado, porque são atividades que estão ligadas ao mundo. O apóstolo São Tiago, ele diz que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus. Já dizia o profeta Malaquias, né? O profeta Malaquias disse, porque tem que haver diferença entre o justo e o ímpio que serve a Deus e o que não serve. Tem que haver diferença. Aí o Brasil faz um gol, aí as pessoas começam a se jogar, começam a gritar, começam a pular, começam a beber, e você está no meio? Você vai beber também? Eu vou beber aqui uma cerveja, porque o Brasil fez um gol. Vou beber aqui um golinho de mistura aqui, aquela batida do inferno, porque o Brasil fez um gol. Aí você está igual às trevas. Você não está tendo diferença.
Você não está fazendo a diferença. O apóstolo São Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O apóstolo São João, na Epístola Universal, ele diz: não ameis o mundo, e nem o que há no mundo, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, dos olhos, não é de Deus, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, com as suas paixões, com o seu futebol, com as suas alegrias falsas, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uma das Copas do Mundo, nós tivemos a informação que foi sufocada, a notícia, de que a taça Gilles Rimet, que o Brasil ganhou, uma das Copas do Mundo, foi roubada da CBF. Essa notícia ela ficou neutra, ela foi noticiada na época, mas é difícil você rever essa informação. No momento quando deu a notícia de que a taça Gilles Rimet, em uma das Copas do Mundo, tinha sido roubada, eu me imaginei e pensei assim, poxa, quantas alegrias que os brasileiros tiveram quando essa taça foi levantada no meio do campo, e agora veio um ladrão e roubou. Quer dizer, você vê o que está escrito na Bíblia: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então nós vivemos num mundo de ilusão, de mentira. Então você não deve se deixar levar por essa falsa alegria que existe no mundo, porque a alegria desse mundo é transitória, é mentirosa, ela é falsa, entendeu? A alegria que nós temos no nosso coração de pertencermos ao reino de Deus, essa que é a alegria eterna, pessoal. O Brasil perdendo ou ganhando, para nós, vai ser a mesma coisa. Qual a mesma coisa nossa? Que pertencemos ao reino de Deus, pertencemos ao reino dos céus, pertencemos ao reino de Deus. Essa é a eterna alegria. Jesus, na oração sacerdotal, ele disse assim: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Assim seja. Somos cidadãos e cidadãs do Brasil. Você pode torcer, sim. O que você não pode é entrar na zoeira do mundo, na bebedeira, na glutonaria, entendeu? Eu diria, torcer silenciosamente, sem comprometimento. Você vai torcer como um cidadão. Como que você, neste momento, quando se é executado o hino nacional brasileiro, no momento quando a seleção brasileira está no campo, é uma emoção que nós brasileiros sentimos. Afinal de contas, nós somos humanos, temos alma e sentimento. O momento mais bonito, que eu acho, na Copa do Mundo, é quando é executado o hino nacional. Então, é como o Galvão Bueno está dizendo na TV Globo: somos todo um só. Neste momento, somos brasileiros naquele momento. Obviamente, temos a inclinação de torcer pela seleção brasileira, como patriotas, mesmo cristãos. O que não pode é você entrar na glutonaria, entrar na bebedeira, na bebida alcoólica. Aí pode, pessoal. Nós somos cristãos. Assim seja. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, dos olhos, não é de Deus, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências e paixões, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós temos o tesouro, nós temos já a coroa da vida, nós já fomos galardoados por nosso Senhor, com a salvação das nossas almas, com o nosso nome escrito no livro da vida. A nossa alegria não depende de um gol de uma seleção brasileira, a nossa alegria não depende de um gol de outro jogador de futebol ou de outro time de futebol. A nossa alegria, ela já está consubstanciada no nosso coração. Foi a nossa receptividade de Jesus Cristo na nossa vida, no nosso coração. Assim seja. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe.
E eu vou aproveitar este momento para pedir a vocês que aqui estão e aqueles que me assistem pela internet, os cristãos, o povo de Deus, para rezar pelo Brasil. Porque Satanás, ele quer destruir o Brasil. Satanás quer destruir este país, pessoal. E nós temos um povo nesse país, nós temos um povo nesse país, um povo de Deus que busca o reino de Deus, um povo de Deus que reza, que busca, que clama ao Senhor. E vamos nos juntar e pedir a Deus para guardar o Brasil, esse país tão maravilhoso, que tem tudo para crescer, pessoal. Eu hoje, passando aqui próximo ao centro empresarial, aqui próximo a João Dias, eu pude perceber a presença de vários carros de exército, vários carros das Forças Armadas, com soldados do exército com metralhadora. Como eu sou curioso, eu procurei saber por que o exército estava ali. E eu fiquei sabendo que é a presença de alguns americanos que estão ali nos hotéis ali, Transamérica, por ali, e por isso que aquele batalhão de exército, de soldados do exército das Forças Armadas, estão por ali. Mas eram muitos soldados que estavam ali de manhã. E eu lendo, eu estava assistindo ontem, nesta madrugada, na internet, falando sobre a Copa do Mundo, né? E uma coisa que me chamou a atenção, a seleção russa não quer ficar aqui em São Paulo. E a pessoa que estava noticiando isso, dizendo que a seleção russa não queria ficar aqui em São Paulo, ele deixou assim uma brecha para entendermos de situações desagradáveis que estão sujeitas a acontecer durante a realização desta Copa. Por isso que eu volto a pedir a vocês que aqui estão, vamos rezar pelo Brasil, pessoal. Para Jesus estender as suas mãos e a rezar pela presidente Dilma Rousseff, pelos senadores em Brasília, porque estamos vivendo, apesar deste momento ser um momento lindo, bonito, em que toda a nação brasileira se veste verde e amarelo e canta o hino nacional. Mas o que se percebe que neste momento em que a nação está unida num só pensamento, numa só alegria, que é a Copa do Mundo, o que nós não podemos esquecer é que temos que rezar e buscar a proteção de Deus, porque enquanto o povo estão nos estádios para assistir o futebol da Copa do Mundo, o inimigo das nossas almas, Satanás, príncipe das trevas, que não ama o ser humano, que não ama este país, ele está trabalhando para trazer transtornos, para trazer instabilização na nossa sociedade brasileira. Vamos pedir a Jesus, nós que temos a liberdade dada pelo nosso Deus de rezar e de falar com Ele através de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos pedir ao Senhor que venha guardar o Brasil. Assim seja, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre o maior combate do cristão. Qual o maior combate do cristão aqui neste mundo? E sexta-feira, depois da manhã, na 12ª celebração da crucificação do mal, estamos falando sobre as seitas famosas do Brasil. Na sexta-feira passada, nós falamos sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Sexta-feira retrasada, sexta-feira passada, falamos do Templo de Salomão. E na sequência, nós falaremos na sexta-feira sobre judaísmo, o retrocesso do cristianismo. Nós deixamos assim, no final da palavra sobre o Templo de Salomão, que está sendo construído, que está na finalização da construção feita no Brás, aqui em São Paulo, da Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, nós deixamos no final dessa palavra, que está na internet, deixamos em aberto o seguinte, que este templo de Salomão, segundo as palavras do próprio Edir Macedo, deixou claro que o judaísmo
poderá ser uma prática notória e firme dentro do tempo de Salomão. E nós vamos falar sobre o judaísmo, retrocesso do cristianismo. O que a Bíblia nos informa sobre isso? Em nome de Jesus. Vocês sabem que a Bíblia ela tem 4 evangelhos, mas segundo a história existem outros evangelhos. E nós vamos explicar por que não foram compilados, colocados esses evangelhos na Bíblia, somente 4. Esse vai ser o assunto do próximo domingo, quando estaremos aqui na Restauração da Família, 9 da manhã, 3 da tarde, em nome de Jesus. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé, de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na Rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513. Eu sou o Bispo Afonso Querubim, que estou todos os dias no plantão espiritual de atendimento. E você pode também marcar a sua consulta pelo telefone 2597-6926, 2597-6926. Você que está sofrendo, você que vive aí uma vida atormentada, você que foi vítima de macumba, você que é um empresário e que de repente as coisas começaram a cair, você perdeu o controle da situação, você não sabe se manda as pessoas embora, se pega empréstimo, você ficou perdido na situação. Você está se sentindo frágil diante de situações terríveis que estão acontecendo aí na sua empresa, nos seus negócios. Isto pode ser macumba, feitiçaria feita por pessoas que conhecem você e que teve inveja do seu projeto, do seu empreendimento e quis a todo custo, por poderes satânicos, atingir os seus negócios, atingir a sua vida. Há solução para o seu problema. E nós estamos aqui neste endereço, na Rua Desembargador Bandeira de Melo, 513, bem próximo ao Shopping Boa Vista, próximo ao Largo 13 de Maio, onde eu estou desmanchando as obras de Satanás pelo poder de Deus, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Nós somos a comunidade carismática que cremos no poder de Deus, do Divino Espírito Santo, contra toda obra do inferno, contra toda obra do mal. Você que está aí à beira da destruição do seu casamento, você não consegue normalizar a situação, você perdeu o controle de tudo, e até mesmo a vontade de se matar. Há solução para o seu problema, Jesus Cristo. Não é a religião, não é o catolicismo, não é o protestantismo, não é a religião cristã, mas sim Jesus Cristo. E a Yahushua HaMashiach, o Filho de Deus que veio a este mundo para destruir as obras de Satanás na vida daqueles que querem receber a bênção de Deus. Então você é meu convidado. Você pode também mandar o seu e-mail, missãoiavé@gmail.com, missãoiavé@gmail.com. O nosso site na internet, www.missãoiavé.com.br. No homepage, na primeira página do nosso site, você vai ter um cantinho lá, onde você clicando, você vai ter o espaço para escrever o seu pedido de oração, e nós vamos interceder por você. Se você escrever para nós, abrindo o site www.missãoiavé.com.br, você mandando o seu pedido de oração, nós levaremos o seu nome para o monte na terça-feira, para interceder por você em nome de Jesus. Mesmo você não comparecendo no santuário, mas se você escrever o seu pedido de oração, nós vamos levar o seu nome, o seu problema, e vamos entregar nas mãos de Deus para ajudar você em nome de Jesus, o nosso Senhor. Você que me acompanha aí pelo YouTube, você pode se inscrever no nosso canal Missão Yahvé. Aqui embaixo do vídeo, aqui embaixo, tem uma parte vermelha escrito assim, inscrever-se. É só você clicar ali que automaticamente você estará inscrito no nosso canal e você receberá os vídeos no seu canal. Assim que nós postarmos os vídeos aqui no nosso canal, automaticamente pelo sistema do YouTube vai cair aí no seu. E você vai acompanhar a palavra de Deus que nós transmitimos aqui do Santuário Yahvé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Até o próximo encontro, em nome de Jesus.